A Ponte não conquistava uma sequência de 3 vitórias consecutivas na Série B desde 2020. E além de alcançar mais uma marca positiva, a Macaca também se afastou da zona de rebaixamento após as últimas 3 rodadas. Agora são 9 pontos de distância para o Tombense, equipe que abre o Z4 da competição. E já pensando nos 2 jogos consecutivos dentro do Majestoso, a Ponte luta para melhorar cada vez mais o rendimento dentro das 4 linhas. Nos 2 jogos em casa muito importante. Acho que a Série B não existe jogo fácil ou difícil antes do jogo. A gente tem que se preparar da melhor maneira possível em casa, impor nosso ritmo de jogo, impor nossos conceitos para conseguir a 4ª e a 5ª vitória. Para o próximo duelo, justamente contra o Tombense, Felipe Moreira pode ter o retorno de 2 peças importantes. Elvis e Leonaldi, que estavam tratando de lesões musculares, iniciaram nesta segunda-feira o processo de transição física e existe a expectativa dos 2 ficarem à disposição. Elvis e Leonaldi não atuam desde o dia 23 de junho e desfalcaram a Macaca justamente nas últimas 3 vitórias. Já Pablo Diego, Gé, Samuel Andrade e Jean Carlos não estarão disponíveis para os próximos compromissos. A principal expectativa fica em torno de Pablo Diego com uma lesão no joelho. A necessidade de uma artroscopia ainda não foi descartada. Outra novidade desta segunda-feira foi a desqualificação da denúncia de agressão, que livrou Fábio Sanches de um pesado gancho após o cartão vermelho sofrido no duelo contra o Sport. O zagueiro corria o risco de pegar até 12 jogos de punição, mas recebeu apenas 1 no julgamento realizado nesta segunda. Mas apesar de já ter cumprido esse único jogo, Fábio Sanches não fica à disposição de Felipe Moreira para a próxima rodada. Isso porque o capitão da Macaca foi expulso novamente contra o Avaí e cumpre suspensão automática no sábado. Esse tem sido um problema, né? Porque, veja, o Fábio Sanches foi expulso na partida contra o Sport. No jogo seguinte, cumpriu suspensão. O departamento jurídico trabalhou desclassificando o artigo. E aí ele pegou um jogo só. Poderia ter um gancho maior, né? Mas o Dr. Rigueto trabalhou direitinho lá, conseguiu desclassificar o artigo, pegou um jogo só. Já cumprido. Poderia atuar normalmente na partida contra o Tombense no sábado. Mas não vai jogar. Por quê? Foi expulso contra o Avaí. Então, qual é a explicação? Esse é o lance. Foi da expulsão, né? Teve um amarelo também infantil, ele tomou um amarelo antes disso, né, Batista? Aí já é o segundo amarelo e o vermelho. Excesso de vontade é o chamado jogar sério, não permitir. Veja, o lance estava muito longe do gol. Ele não tomou esse segundo cartão porque cometeu uma falta, porque o atacante estava na intermediária ou estava na entrada da área. Está muito longe, ó. E aí ele toma o segundo amarelo e o vermelho. Tem alguma explicação isso aí ou não? Eu tenho uma tese que eu desenvolvi. Discorra. Que eu desenvolvi agora na Rádio Bandeirantes, Kleger. Ah, foi agora desenvolvido? Não, é sério, porque você tocou no assunto também, o ouvinte mandou mensagem. Eu tenho uma tese sobre isso. Isso foi contra o Sport. Ô Batista, você sabe que a arbitragem, ela se conversa. Os caras assistem tudo, eles se preparam. Como a gente se estuda e estuda e se prepara para os jogos que a gente faz, a arbitragem também, para saber característica de jogador. Eu acho que é um pouco de tudo, mas o principal é que o Fábio, ele está marcado porque ele reclama demais. Ele é capitão e eu tenho a impressão, eu não ouço o que ele fala, eu tenho a impressão que ele está usando as palavras de maneira incorreta e está falando demais. Então o que a arbitragem vem preparada? Não é premeditada que eu estou falando, tá? Preparada. Ah, aquele zagueiro da Ponte reclama demais, então segura o cara, dá um cartão amarelo que ele fica quieto. Dá uma segurada com o cartão. Aí ele é obrigado a fazer uma falta, que é do jogo, da circunstância, toma o segundo amarelo e expulso. Se você pegar o número de cartões que ele tomou, você vai perceber que, muitas vezes, ele não merecia ser expulso. Mas está marcado, Batista. Contra o Sport, o árbitro foi muito rigoroso. Aliás, esse árbitro aí é o mesmo de Santos e Goiás, que foi afastado. Foi afastado, Foi afastado, fez uma lambança lá
entre Santos, o jogo Santos e Goiás é o mesmo que deu o cartão vermelho aí pro Fábio Sanches. Aí seria para amarelo, né? Tá vendo, ó? Ele alega uma cotovelada, mas só que tem o VAR. Ele tá muito bem posicionado. O nome dele é Bruno Arleu de Araújo. Esse cidadão aí, ó, que apitou e o que fez o que ele fez contra o Goiás foi uma brincadeira lá na Vila Belmiro. Mas não pode, né? Fábio Sanches, ó, eu tô falando aqui pela experiência do Fábio, né, pela representatividade dele perante ao grupo, ele é o capitão do time. Uma coisa não o capitão não inviabiliza a outra. Exatamente. Né, o capitão do time tem que ser o cara mais equilibrado, pô. Ele tem que ser o exemplo, ele tem que estar em todas. Por exemplo, tem que falar com o árbitro. É o capitão que normalmente é o que se direciona, né? Vai até o árbitro. Mas ele tem que saber conversar com o árbitro, pô. Não adianta chegar lá, né? Falando cobras e lagartos que vai tomar o cartão amarelo. Sim. E isso que o CH disse aqui é verdade. Né? Porque os caras já falam, ó, parada é a seguinte, ó, às vezes o cara já até apitou o jogo dele, já sabe até o perfil do jogador. Já conhece. Entendeu? Já chega lá e fala, esse cara fala demais, a primeira eu já vou amarelar para ele sossegar. Então tem que estar muito atento. E o Fábio, né, que é para mim um baita de um jogador, um dos melhores jogadores do elenco, deve ter uma liderança dentro do vestiário, né, diante do grupo. É importante você ter um jogador como ele. Ele tem que ser o mais equilibrado, pô. Se o capitão do time está sendo desequilibrado, você imagina o time, como é que vai ser. Você veja que coisa que então, eu acho... Então tem que ficar atento com isso. Você tem toda a razão, toda a razão. Equilibra tudo, principalmente no cara que quer comandar o time dentro do campo. Você utiliza uma situação que cabe aí. Se você realizar da mesma maneira, você vai colher os mesmos resultados. Ele pode falar com a arbitragem, mas ele tem que mudar o jeito. Dá um passo atrás. Né? Dá um passo atrás. O questionamento é absolutamente normal. Do jeito que ele está fazendo, não está funcionando. Está prejudicando, então ele tem que mudar o jeito de falar com o árbitro. Ele não tomou cartão por reclamação. Os cartões que ele tomou, tudo por falta cometida. Não, mas ele reclama também. Não, ele reclama pra caramba também. Aí, ó, nesse lance aí o árbitro alega uma cotovelada. Não houve reclamação. No lance contra o Avaí, mesma coisa. 2 faltas... Essa foi a segunda, né? Quando ele tomou o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho. Não houve reclamação. E de tanto ele falar na orelha do árbitro, o cara foi lá e deu um cartão para ele. Foi mesmo. Vamos falar aqui da Ponte, está ganhando aí alguns reforços importantes. O time realmente está ficando encorpado. Melhor para o Felipe Moreira, que estava sendo cobrado injustamente. E veja como são as coisas, né? Parabéns ao Marco Eberlin, que é o presidente, que não cedeu às pressões. Pressão de parte da imprensa, da torcida, que iria à cabeça do Felipe Moreira. São 3 vitórias em sequência. Coloca o time com 21 pontos. Muito próximo do ideal para virar o primeiro turno com relação ao rebaixamento. Mas também... a Ponte está a 9 da zona do rebaixamento e 9 do G4. Daqui a pouco já vai começar a pensar na ponta de cima. Agora, com o time um pouco mais encorpado, até 2 contratações já estrearam no jogo contra o Avaí. O André e o Igor Torres. Aí a gente vai poder cobrar um pouco mais do Felipe Moreira. Então, parabéns também ao Felipe Moreira, que não deixou se influenciar, né? Suportou a pressão e achou os caminhos. Porque quando a situação é difícil, você tem 2 alternativas. Ou se arrebenta e fica chorando pelos cantos, ou vai buscar alternativas para resolver o problema. Foi o que o Felipe Moreira fez. Pressão, pressão de todo lado, e ele, quietinho, humilde, com as peças que tinha, né, conseguiu arrumar uma solução para o problema. E agora vai ter uma nova realidade. A Ponte até agora não anunciou nenhuma outra contratação, né? Mas essas 2 são 2 atacantes experientes e importantes. Um experiente, 32 anos, que é esse aí, ó, o André. E o Igor Torres, bom, que é bem mais jovem, mas é bom jogador também. Bom, é bom jogador, entrou bem no jogo esse Igor Torres, viu? O André, a gente percebe que ainda tá, né, é o jeitão dele, né? Jogador mais técnico e tal, posicionamento legal. Mas esse Igor Torres, gostei, hein? Vai pra cima, jogador cheio de coragem. Olha,
duas alternativas boas para o Felipe Moreira, para encorpar mais ainda, tecnicamente, né, CH? Que era o que estava precisando. O time da Ponte tinha aí os meninos, né, que deram conta do recado, mas precisava elevar o nível técnico. E aconteceu isso, na minha opinião. Essa coisa de... Eu não estou comentando o comentário do amigo, não. Tenho o maior respeito pelo que você acha, a tua linha de... Você sempre defendeu o Felipe aqui, é uma linha que você tem, mas eu acho muito cedo hoje para a gente ter certeza do trabalho dele, não é? Porque tudo que ele arrumou de alternativa, e eu acho que ele tem todo o mérito nisso, foi circunstancial, ele não tinha o que fazer. Ele botou os caras na arena e os caras deram conta. Por quê? Porque ouviram o treinador, ouviram o comando, obedeceram o plano de jogo. Está tudo certo. Agora, com mais opções, nós vamos começar a efetivamente ver o trabalho dele, né? O conceito dele, como é que ele vai achar as alternativas para os problemas que ele tem pela frente. Por exemplo, no jogo contra o Avaí, ele se atrapalhou. O time também não ajudou ele, mas se atrapalhou. Não perdeu por obra do Divino Espírito Santo. Sorte a Ponte teve. Legal. 3 vitórias, eu não estou contestando isso, tá, gente? Parabéns à Ponte. Parabéns ao Felipe e ao time. Mas se der o vacilo que deu contra o Avaí, não ganha mais nenhum jogo. A Ponte deu de presente. Falou, ó, faça gol em mim. Eu não quero vencer. Pelo amor de Deus, empate o jogo. Então, agora tem uma semana toda de preparação. Ele tem todo o tempo do mundo para escolher as peças corretamente e o como vai jogar contra o Tombense. Agora, com todo respeito ao Tombense, eu acho que a Ponte vai fazer a 4ª vitória consecutiva. Mas vamos aguardar a sequência do trabalho. Tá indo legal, recuperou o time. É isso que importa, não é? Agora, o desempenho do time não está legal. E o senhor também sabe disso. Eu penso justamente ao contrário. A Ponte poderia ter tido um empate? Ah, sim, né? O Edmilson perdeu um gol inacreditável embaixo dos paus. Só que a Ponte podia ter goleado também o Avaí. Teve 3 ou 4 oportunidades, se não fosse o goleiro. Igor Bom, que entrou numa fogueira. Foi bem mesmo. Só por isso que a Ponte não goleou o Avaí. O Igor é bom. Então, e o gol do Amaral, ele só tomou porque a bola desviou no volante. Porque senão ele ia pegar. Então são as duas coisas. Você tem que sopesar, né, a situação. A Ponte poderia ter cedido o empate? Poderia. Só que a Ponte fustigou, foi para cima o tempo inteiro do Avaí, buscando o segundo gol. E só não fez porque o goleiro fez defesas mirabolantes, milagrosas. Primeiro tempo, né? Segundo tempo não fez esse martelo que o senhor está falando aí, mas beleza. Está comentado, está tranquilo. Vamos ver sábado contra o Tombense. Uma semana de preparação e ganhou aí 3, 4 jogadores importantes para poder efetivamente utilizar no jogo. Vamos ver sábado. Ganhar reforços é sempre interessante. Exatamente. Uma coisa é você olhar no banco, aí tem lá Gui Pira, Cássio Gabriel. O Gui Pira não tá. Já saíram, né? Não, estou dizendo antes. Antes. O trabalho antes. Agora André. Antes, Torres. O Felipe Moreira olhava no banco, aí tinha Gui Pira, Cássio Gabriel, quem mais lá? Uns caras que você olha, o treinador desanima, fala, acho que eu não vou mexer não, porque... Isso é melhor deixar do jeito que tá. Deixa desse jeito aí. Tô cansado, velho. Os caras que já entram em campo cansados, pô. Agora ele tem um pouco mais de opção, né? Não tantas opções assim, mas melhorou na situação anterior. Paulo Baia, Zorzinho tá jogando uma Paulo Baia. Agora esse Igor Torres aí que é bom jogador. Pô, você tem o André, por exemplo... o André vai entrar de titular. Pô, você tem o Eliel como opção, olha a diferença. Diferente, né? Então, assim, mudou. O patamar tá melhorando. Meio de campo. Você ganha Elvis e Leonaldi. Você vai mexer no meio de campo agora? Jogar o que tá jogando Ramon Carvalho, Amaral. E aí tem o Felipinho também. Já voltou o Felipinho. Então, assim, olha pra você ver, já começou a melhorar. Amaral tá suspenso, né? Amaral não joga. Amaral tá suspenso. Joga o Felipinho, já tá escalado. Mas veja só o que aconteceu lá contra o Avaí. O Amaral tomou o amarelo. Aí o que ele fez no intervalo? Tirou o Amaral e colocou o Felipinho. Porque já vai. O Amaral já ia desfalcar mesmo o time, né? No próximo jogo, então colocou o Felipinho. Também um jogador que já está pendurado no jogo, né? Também. Eu não tiraria, tá? Eu não tiraria. Eu disse isso na transmissão. Não mexeria no Amaral. Então, mas você tem uma peça de reposição que não sofre a solução de continuidade. Sim. Porque é um jogador que tem qualidade. É que o Amaral tinha acabado de fazer o gol, né? E o Felipinho... Aí você chama o cara, dá uma acalmada aí. Pode marcar aí.
Filipinho, se não for titular, ele vai ser, já é, para mim, o 12º jogador do time. Ah, sem dúvida. Todas as vezes que esse menino entra, ele acrescenta, melhora o time. É boa. Isso aí é que nem o menino Ian, lateral direito do Guarani. Isso aí são duas joias que os dois times de Campinas têm. E agora, André ou Eliel? Com mais uma semana de trabalho. Ué, escala aí, ué. Eu, Sou André. Comentarista. André. Eu também sou André. André. Agora já você viu uma volta na bola arena. que ele dá um corte no cara, só que estava impedido? Ele dá um corte no cara. Jogador diferente, né, meu? Jogador diferenciado. Nada contra ele. Tá jogando muito. Aliás, dá até para se pensar em alguns momentos aí, o Eliel junto com o André. Porque o Eliel é um jogador de velocidade, de arrastar a bola, de ir pra Mas cima. quem é que você tira do time? Vai tirar o Paulo Baia. Não. Vai tirar o Thales. O Thales não foi tão O Thales, então. Aí o Contra Igor o Avaí Torres não foi tão bem. O meu ataque pra Vai lá. É sábado o jogo, né? Sábado às Sábado, 17. 5 da tarde, com transmissão na tela da Band Aqui, ó. para todo o Brasil. Aqui com a gente. Então o meu time é o seguinte, o ataque, né? André, Igor Torres e Paulo Baia. Só que o André talvez não esteja em condições físicas para 90 minutos. Não, joga quanto você aguentar, meu amigo. A hora que você não aguentar mais, você fala que a gente coloca o Eliel para correria, coloca o próprio Thales também, muda a estratégia. Joga. O André tem que estar em campo, primeiro tempo. E você, CH? Concorda ou discorda? Não, você... Ou discorda concordando? Não, o Glega tá certo. Eu falei do Paulo Baia antes do jogo contra o Avaí, que tinha que jogar, jogou e deu certo, ele tem que ser mantido no time. Só não sei quando voltar o Everton, mas aí é problema lá na frente. A hora que o Everton voltar, eu quero ver o que o Felipe vai fazer. Mas o Paulo Baia não pode sair do time. O André tem que começar o esquartejador, né? Vamos por partes. Então, aí do lado direito, eu não gostei do Thales contra o Avaí. Então, se o Igor Torres já tiver... Eu também não achei que o Igor Torres jogou pra caramba, porque ele jogou pouco tempo. Mas ele teve duas jogadas ali de um cara de um nível técnico de inteligência, de leitura diferente. Então é Igor Torres, André e... Agora o André precisa ver a parte física, né? Mas eu botaria para jogar. Se aguentar meio tempo, tem que começar jogando. E o Paulo Baia, Jorzinho do lado esquerdo.